Glória a Deus. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração em cima da passagem de Êxodo. Vou falar um pouquinho aqui de Moisés. São textos muito conhecidos, são textos ricos, e a gente precisa fazer uma boa análise deles para que nós possamos tirar grandes verdades, né? É uma história que aconteceu tão longe, e se a gente não trouxer uma aplicação para cá, para os nossos dias, tem pouco proveito. Nós precisamos, saber entender todos os pontos. Para não cansar vocês e vocês ficarem em pé, eu li um versículo que vai ser um dos pontos fortes da mensagem, mas eu queria caminhar no início do versículo 3, e você pode acompanhar comigo aí. Eu vou fazer a leitura e vou comentando alguns pontos para as nossas vidas. No 3, versículo 1, a palavra começa assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Por enquanto até aqui. Queridos, eu queria que você entendesse aqui, era muito comum sarça queimar no deserto. A Amazônia pega fogo no calor. Não tem efeito sobrenatural nisso, é clima. A sarça queimar no deserto é muito fácil dela queimar. Queridos, a sarça é um arbusto mais baixo do que esse arranjo aqui, é como se fossem alguns gravetos, coisa seca, como para nós entendemos aqui, é como se fosse palha. Então dava ali aquele arbusto, pela condição do deserto, ele secava ali, e o calor vinha e aquilo pegava fogo. Era muito comum estar caminhando no deserto e ver sarças pegando fogo. Não assim, todo deserto, todo meio de areia vai ter uma sarça, mas nos pontos mais tradicionais, onde tinha sarça, pegava fogo. Isso é normal no meio deles. Então veja que no texto, quando está falando, a gente precisa fazer um pouco de leitura, porque há um tempo nessa história, as coisas não é assim, ele estava e viu a sarça e foi até ele. Uma sarça não chamava tanta atenção assim, embora tudo que pega fogo a gente tem que ter muita atenção. Quando a gente coloca fogo em alguma coisa, pode subir gravetos, fagulhas de fogo, não sei se a palavra seria fagulhas, e cair em outros lugares e incendiar outros lugares. Então, quando aquilo pegava, geralmente ela se soltava e o próprio vento rolava aquilo. Então, quem morava em barraca corria o risco de ter uma barraca, alguma coisa, uma tenda, melhor dizendo, incendiada. Então, tinha uma atenção. Então, ou seja, a atenção é uma coisa, não era uma prestar atenção. Moisés estava ali apacentando com o seu rebanho e ele olhou, está pegando fogo. Fogo de palha é muito rápido. Pega fogo e rapidamente acabou. Não tem mais material ali para combustão. Então Moisés olhou de novo, o fogo continua. E olhou de novo, o fogo continuava. Queridos, eu queria trazer uma aplicação disso para nós. Eu queria que você prestasse atenção. Eu queria que vocês todos prestassem atenção, porque o Senhor, Ele fala conosco nas coisas comuns do nosso dia. A sarça era algo comum para aquele povo. Para nós é algo sobrenatural. Simplesmente de ver um fogo já era assim, que legal. Quando nós estamos nos nossos afazeres, no nosso trabalho, o Senhor fala conosco. Nós precisamos estar na igreja, nós precisamos estar, entre os irmãos. A palavra do Senhor fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Mas é claro, o Senhor sempre vai falar a nível individual. O Senhor tem prazer de falar conosco a nível de indivíduo. Então, nesse contexto, queridos, há uma grande verdade aqui que a gente precisa, às vezes a gente fica numa sensação, num vazio, e pensamos, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus parou de falar e eu não escuto mais a Deus? Deus sempre fala. Muitas das vezes, nós esperamos que Deus fale numa coisa no anormal. Deus só vai falar se eu for ao monte, e no monte é lícito, é bom, mas Deus não vai falar só no monte. Deus fala naquelas coisas ali do nosso dia a dia, de maneira simples. Deus vem e se revela. Nós precisamos ter uma percepção. A nossa caminhada cristã, nós precisamos perceber o agir do Senhor. Pode ter muitas coisas que estão parecendo que é normal, mas o Senhor está falando, o Senhor está mostrando, ou esperando você realmente entender e se aproximar. O Senhor tem prazer de falar conosco, mas a sarça não se consumia, verso 3. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Olha que bacana, Deus não nos deixa com dúvida. Quando nós nos aproximamos, Ele não vai te deixar em dúvida quando Ele está falando. Ele vai falar: Renata, Renata. Ele tem prazer de falar conosco de maneira que você não tenha dúvida. Nós precisamos buscar essa condição. Queridos, esse texto ele é muito rico. Eu vou caminhar, não antecipo algumas coisas. Verso 4, nós lemos aí, ele falou: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Quando nós queremos ouvir o Senhor, nós precisamos dizer: eis-me aqui. Senhor, eu te ouço, eis-me aqui. Poucas pessoas estão disponíveis. Irmãos, me perdoa, só um Vitor, senta aqui do lado de sua mãe fazendo favor. Senta aqui do lado de sua mãe fazendo favor. Quero que você preste atenção na mensagem, quero que você escute. Deus falou muito ao meu coração, eu tenho certeza, filho, que essa mensagem vai ser gostosa aos seus ouvidos, e eu não queria que nada tirasse a sua atenção. Veja por que, Vitor, que eu te falei isso aqui agora. Quando Moisés fala: eis-me aqui, e que ele se achega, Deus pega e fala para ele: não se aproxime, tire a sandália dos vossos pés. Queridos, eu vou falar um pouco a nível de cultura. O povo do Egito era próspero, era rico. A ciência daquele povo era algo assim, de maneira sobreposta às outras nações. Tem historiadores que afirmam que essa sandália que Moisés estava, ela ainda era de origem do Egito, e ela trazia brasões do Egito. Quando nós falamos de armadura de Deus, nós sabemos que a armadura de Deus, nós precisamos calçar a palavra do Evangelho. E quando nós nos aproximamos de Deus, fala de uma decisão. Tirar a sandália está falando de uma decisão. Se Moisés estava com uma sandália egípcia ou não, isso não muda, é só um entendimento. Mas a realidade que nós temos toda vez que nós aproximamos do Senhor, nós precisamos vencer o mundo do pecado.
pecado, das coisas que não são do Senhor. Veja que o Egito, ele simboliza o mundo. Quando Deus tira o povo do Egito, o que ele está fazendo? Tirando o povo do mundo, salvando, o seu povo. Então, quando Moisés tira aquela sandália, ele estava tirando as suas condições, ele estava se despindo das suas condições intelectuais, para chegar na presença de Deus, de maneira que ele pudesse ouvir a Deus. Não dá para eu e você chegarmos diante de Deus, relacionarmos com Deus, sem despir, sem tirar alguns valores da nossa vida, algo que não vem do Senhor. Se nós queremos caminhar mais, receber mais, ser cheios de Deus, precisamos esvaziar de nós mesmos, precisamos nos santificar para que o Senhor verdadeiramente flua em nós. Aproximar-se de Deus é uma decisão. Dizer eis-me aqui é uma decisão. Nós sabemos que igreja não é esse prédio. Amanhã isso aqui pode ser uma academia. Igreja somos nós. Eu e você somos a noiva do Cordeiro. Jesus virá nos buscar a noiva. Não é esse prédio não vai arrancar daqui e sair flutuando. A condição que nós devemos estar diante de Deus nos diz muito. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Querido, no capítulo 2, fala que Moisés foge do Egito. Foge do Egito. Ele mata um egípcio, foge do Egito, e no capítulo 4, lá no verso 18, ele vai voltar para o Egito. Presta atenção, todas as vezes que nós fugimos dos problemas, você terá que voltar até esse cenário. Fugir nunca foi a solução para a igreja. Fugir dos problemas não é ação. Queridos, muitas das vezes nós estamos à mercê de muitos conhecimentos. Quando eu falo que chegar, tirar a sandália, desvestir dos nossos conhecimentos, são muitos as bases e até conhecimentos equivocados que nós temos no seio da igreja, no meio do povo de Deus. Quando Deus aqui vai começar um trabalho onde Deus vai chegar para Moisés e vai falar para ele: eu quero que você vá até o Egito tirar o meu povo. O que vai acontecer nesse diálogo de Moisés com Deus? O que vai acontecer? Ele vai falar: Senhor, mas logo eu, não, eu vou ter dificuldade de resolver isso. Por que Deus manda Arão com Moisés? Alguém quer responder? Pode ter liberdade. Por que Deus manda Arão com Moisés? Porque ele não teria capacidade, já que eu vi que ninguém se manifestou. Se quiser pode falar. Nós aprendemos que Moisés, muito provavelmente, era gago. Quem já ouviu isso? Que Moisés era gago. 1, 2, 3, 4, 5. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia não afirma isso. Nós temos que tomar um cuidado com aquilo que a Bíblia realmente fala e aquilo que ela não fala. Aquilo que a Bíblia fala, a gente afirma. Lá em Atos 7, verso 22, abre comigo. Estevão estava ao ponto de ser ali apedrejado, estava ali discursando,
fazendo toda a sua defesa e posicionamento cristão, ele vem contando toda a história do agir de Deus no meio do povo judeu. No verso 22 ele fala: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Palavras e obras. Se alguém já achou na Bíblia que ele era gago, depois me mostra, porque eu não conheço não. Nós precisamos tomar decisões. Tirar a sandália dos pés fala de decisão. O inimigo sempre vai colocar medo em mim e em você para tomar decisão. Vai colocar dúvida: será que é Deus que está falando mesmo? Será que Deus falou alguma coisa comigo? Será? Queridos, eu já tinha comentado aqui, por 2 vezes Deus falou: Moisés, Moisés. Deus não quer ter dúvida. Querido, eu vou falar um pouquinho agora de oração. A nossa oração a Deus, ela precisa dizer mais de Deus para nós do que de nós para Deus. O Senhor já conhece as nossas vidas. O Senhor já sabe o que precisamos e o que queremos antes de pedir. As dificuldades de receber a palavra, de nos posicionar diante de Deus, é porque nós não sabemos quem é Deus. Nós não temos pleno conhecimento. Senhor, Moisés vai falar aqui: Senhor, mas como que eu vou? Eles vão me perguntar lá: mas quem é? Qual que é o nome desse Deus seu? E Deus não está preocupado em dar um nome para ele: Yahvé, Elohim, Jeová. Deus não estava preocupado com isso. Diga ao povo que eu sou o grande eu sou. Imagina o nó que isso deu na cabeça de Moisés. Imagina chegar lá para Faraó e falar: olha, meu Deus, ele é, eu sou o que sou, esse é o nosso Deus. Queridos, nós muitas das vezes estamos como Moisés. O Senhor espera, Ele está chamando, dizendo a cada um de nós: ei, Michael, a gente até fala: eis-me aqui. Se eu estou aqui, estou na tua casa, fala comigo. E ali nós não conseguimos exercer, caminhar. Quando o Senhor nos chama, querido, Ele tem um propósito. Vamos continuar na leitura do texto. Eu sou Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. O que faltava? O que Moisés não tinha com Deus? Era o início de um relacionamento. Quando eu e você falamos com Deus, isso é uma oração. Eu posso chamar esse diálogo de uma oração. A nossa oração, querida, ela precisa se dar num nível que eu falo, mas eu escuto Deus. Nós somos cheios de tantas necessidades, de tantas angústias, que a gente quer se apresentar diante de Deus, atribulado. Senhor, emprego, Senhor, conta, Senhor, enfermidade, e a gente vai falando, e a gente tem até uma sensação gostosa, porque a gente esvazia nossa alma. Na psicanálise nós vamos chamar isso de catarse, que é a cura pela fala. Muita gente tem um tratamento aliviado porque ela conseguiu externar seus medos, sua angústia. Mas um monólogo com Deus não vai produzir verdades espirituais. A nossa caminhada com Deus precisa de haver uma
intimidade. O Senhor nos chama a viver uma intimidade, falar e ouvir. E Ele fala em coisas simples do nosso dia. Deus não está afim de fazer pirotecnia, de fazer muita, Ele não precisa disso. Queridos, eu sei o que o meu filho precisa. Eu que sou um mero mortal, eu sei o que ele precisa. Agora, a condição de filho, de atender, de viver, de desfrutar aquilo que o pai quer, passa por uma decisão. Sai dos seus conhecimentos, obedeça, se achegue. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Veja que Deus tem promessas maravilhosas para nós. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito, e ouvir o seu clamor. Por 3 vezes mais ou menos aqui, Deus vai falar isso aqui: eu ouvi o clamor do meu povo. Queridos, Deus não está numa oração nossa esperando ver o que a gente fala. A vida cristã, ela se dá em pontos daquilo que nós vivemos. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos diante do Senhor, é a nossa oração. O Senhor sonda o nosso coração e nos conhece. Ele sabe quando assento e levanto. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso pensar. Antes que a palavra fosse falada, Ele já sabia. Mas Ele espera que as nossas ações estejam firmadas no Senhor. Não estava no protocolo hoje não. Abre aí comigo em Mateus 7. Mateus 7. Verso 24. Preste atenção como é que nós, por muito tempo, aprendemos as Escrituras. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Eu gosto muito de trazer a família para esse versículo. O que mantém uma família de pé? Nós precisamos entender a verdade desse versículo, desse texto. O que é que nos mantém de pé? Para eu e você estarmos firmados no Senhor, o que nós precisamos? Viver. Como? O que o texto está falando? Todos aqui vão dizer, a maioria, desculpa sem querer julgar, mas a maioria vai dizer: nós precisamos estar firmado na rocha, porque aquele que está firmado na rocha não cai. É isso? Vocês concordam com o texto? Não é isso que o texto está falando. O texto não disse isso. Presta atenção que eu vou ler de novo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica. Todo aquele que ouve a palavra e pratica. Esse é semelhante. Vou te contar um caso para você entender. Aquele que ouve e pratica, vou te contar uma historinha. Aquele que ouve e pratica é como alguém que edificou uma casa sobre a rocha. O que o texto está falando é que nós precisamos estar firmados na palavra, mas viver ela em prática, sermos praticantes. Ir à igreja não é ser praticante da palavra. A nossa caminhada cristã é uma prática diária de viver a palavra. Moisés estava ali e estava vivendo uma nova condição. A oração dele não era uma condição de se falar diante de Deus. Primeiro, ele não havia ali uma experiência, um conhecimento com Deus.
Era uma coisa nova para ele. O milagre não estava na sarça, para ele era muito mais receber uma palavra de Deus, Deus falar com ele que era um homem pecador que havia matado. Então Deus pega e se revela a ele. É um milagre. Mas Deus está vendo o coração, porque ele cometeu aquele erro, porque ele queria produzir vida. O objetivo dele era um fim proveitoso. Havia alguém sendo subjugado. Ele não aguentou ver aquela condição e tomou a decisão errada. Todas as vezes que nós decidimos alguma coisa por nós mesmos, na nossa força, faremos a coisa errada. A nossa caminhada precisa ser vivendo a palavra na prática. Eu e você precisamos conhecer a palavra, buscar com esmero, conhecermos a palavra do Senhor, vivermos na palavra, para que as nossas decisões sejam corretas. As nossas decisões precisam ser corretas. O objetivo de Deus é maravilhoso. Deus vê a aflição do seu povo, mas Ele quer ver um povo que está pautado na palavra. Pessoas praticantes do amor de Deus. Queridos, assusta um pouco, mas Jesus, ele é como se ele fosse, gente, pega o Antigo Testamento, esquece ele, porque a lei, ela não é proveitosa, a lei é lei, vocês não conseguem viver. Queridos, a lei são 613 leis. Lá em Hebreus 7, 10, não sei, lá fala, se você errar em uma delas, você é condenado por todas. Então Jesus se fala assim, ei, deixa eu falar para vocês, de 613 leis, esquece isso, esquece a lei, o maior mandamento, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou. Jesus vem e fala, né, amarás o seu Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Ele pega 613 mandamentos e fala assim, aqui, tem dois que vocês precisam aprender a viver, ame ao Senhor e ame o seu próximo. E depois ele fala assim, gente, o mais importante é vocês viverem o amor. Queridos, nos dias de hoje, a igreja precisa aprender a viver o amor do Senhor. Está firmada na palavra para que se tome as decisões certas. O objetivo do Senhor, verso 8, por isso decidi a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a igreja, é que nós possamos viver uma plenitude da graça do Senhor. Nós precisamos entender o valor eterno e o propósito do Senhor. O nosso Deus é Deus Pai. Às vezes nós temos uma experiência negativa com os nossos pais e não entendemos que o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é um Deus de amor. Queridos, o objetivo de Deus ter dado a lei ao homem não foi para julgar o homem, foi para ensinar, foi para trazer princípios, para trazer direção. Mas o homem não entendeu, o homem não dava conta de se colocar naquela condição. A antiga aliança não é capaz de trazer o homem à salvação. Então, rompe uma antiga aliança e o Senhor estabelece conosco uma aliança eterna. Uma aliança eterna. O propósito do Senhor para conosco é vivermos numa terra boa, ampla, terra que mana leite e mel.
nós precisamos conquistar. Queridos, eu ministrei uma palavra aqui que foi de perseguir, de buscar, com sua força, viver em paz. Porque o projeto de Deus para conosco é que vivamos em paz. O projeto de Deus é que nós possamos experimentar as coisas maravilhosas do Senhor. Aquilo que plantamos, cresce. Aquilo que plantamos é edificado, é fortalecido, porque Ele dá o crescimento e Deus tem prazer de abençoar a igreja. Pois o clamor dos meus filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Queridos, nós temos aqui dois problemas. Além de Moisés não ter um relacionamento, uma intimidade, não saber a condição de se apresentar diante de Deus. Era o início de um relacionamento. Eu não estou aqui julgando a pessoa de Moisés, mas era algo novo naquele relacionamento. Quando nós conhecemos as nossas esposas, quando nós conhecemos um colega na escola, os meninos que são solteiros, no primeiro encontro que a gente tem, uma turma nova, você não conhece as pessoas, mas o primeiro dia é uma coisa, segundo dia, um novo emprego, Quando a gente começa a relacionar, a gente vai se dando a conhecer e conhecendo mais as pessoas. Isso é um relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, ele se dá de uma forma que algumas coisas não são novas, mas precisa haver uma condição de crescer. A palavra nos fala que a luz da aurora vai brilhando até ser dia perfeito. A presença, a revelação de Deus na nossa vida, ela começa e ela vai brilhando, e ela vai brilhando, até que nós possamos chegar num nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Queridos, veja que Deus ouve a oração, Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus quis salvar o povo, Deus tem um projeto de coisas maravilhosas, do melhor, coisas que realmente é bênção para a nossa vida. Esse é o projeto de Deus. Se nós não vivemos isso, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento, precisamos aprofundar num relacionamento com Deus mais profundo. Queridos, veja que lindo, verso 12: eu estarei com você. Ei, qual a decisão que você precisa tomar? Qual a decisão que nós precisamos tomar? O Senhor está conosco. Ele tem prazer de se fazer presente. Eu acho engraçado nos textos que às vezes, e Deus se lembrou do seu povo, até parece que um dia Deus esqueceu. Deus nunca esqueceu. Deus nunca deixou de ver. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Os olhos do Senhor estão postos em todo lugar. Continua o versículo: e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Muitas das vezes nós desistimos de alguma coisa. Às vezes nós temos um chamado de Deus para fazer algo, mas paira no nosso coração uma ansiedade, um medo, porque a gente imagina que fazer para Deus é chegar e falar: Faraó, eu vou tirar o povo daqui, vou levar ali, vou levar o meu povo para adorar o Senhor naquele monte. E a gente espera que as coisas aconteçam numa caminhada. Eu vou e volto. Não, a vida cristã não é assim. Em cada detalhe da nossa vida o Senhor se faz presente. Em cada detalhe Ele vai agir e quer ter parte e glória nos nossos desafios e acontecimentos.
Deus poderia ter tirado, irmãos. Deus poderia ter mandado um anjo lá e matado todos os egípcios e libertado aquele povo, sem usar Moisés. Quando nós estamos no altar, seja no louvor, seja em qualquer lugar servindo a Deus, é um privilégio, porque Deus não precisa de nós. É graça, abundante graça, estarmos na condição de servir, de nos encontrarmos como obreiros fiéis a servir a uma causa. É privilégio. Se eu olhar para as lutas, para a caminhada no deserto, eu não vou entender a graça e o favor de Deus. Moisés, além de não conhecer em si com propriedade o seu Deus, ele não se conhecia, ele ainda não tinha feito uma leitura dele, ou ele tinha demasiadamente uma autoestima muito baixa. Deus quer usar cada um de nós, mesmo que a nossa autoestima seja baixa. As nossas forças não são nossas. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós entendemos que nós fazemos para o Senhor, e Ele renova. Senhor, mas eu estou cansado, e Ele renova. Senhor, mas eu vou desistir, e Ele renova. E Ele vai colocando graça em nossa vida. Queridos, de novo, é um privilégio servir ao Senhor, mas nós precisamos tomar uma decisão, tirar a sandália do pé, se aproximar do Senhor e perceber que a sarça está ardendo. Há um fogo essa noite no nosso coração, e a decisão ela é individual. Eu não estou falando de conversão, de entregar nossa vida para Jesus. Eu estou falando de entender que o Senhor quer levantar cada um de nós para algo maior, para um fim proveitoso, ou muitas das vezes para trazer libertação na nossa casa. Decisão. Nós precisamos tomar a decisão no Senhor. Qual é o nome do seu Deus? Como nós apresentamos o nosso Deus? Será que nós somos melhor que Moisés? Nós sabemos apresentar o nosso Deus diante do mundo? Como é que você fala do seu Deus? Vão lá na minha igreja, cara. Para quê? O que acontece lá? Você precisa servir o Deus que eu sirvo. Para quê? Para ter a transformação que você não teve? Qual é o motivo? Qual é a condição que faz com que as nossas decisões sejam firmadas no Senhor? Quanto tempo nós investimos em crescer e conhecer ao Senhor? É verdade da nossa vida que nós aproximamos da sarça e estamos nos alimentando da palavra? Não, a gente não tira a sandália, a gente continua preso às coisas do mundo e querendo viver o fogo. Queremos viver algo novo no Senhor. Não aguentamos a vida parece um saco, desculpa a palavra, irmãos. Parece um peso, parece que a graça não existe. Mas tirar a sandália dos pés, aproximar diante do Senhor e viver uma vida firmada na palavra, praticante da palavra, é individual. Feche. Não cansar vocês, eu creio que o Senhor falou de maneira sobrenatural, falou de maneira importante, viva. Talvez nós nos achemos que a nossa força se esvaiu, a nossa fé acabou. Deus não quer usar a nossa capacidade. Embora Moisés fosse um homem de palavra firme, Deus usou ele ainda não se conhecendo. Quem é você diante de Deus? Quem é o nosso Deus que nós revelamos ao mundo? Fale com Deus, querido. Feche seus olhos, fale com o Senhor.
Se aproxime do Senhor nessa hora, deixa Deus falar ao nosso coração, ao seu coração, que nada impeça você de se descalçar, de realmente se aproximar diante do Senhor essa noite. Eu não sei o que cada um veio fazer aqui nessa noite, eu não sei aquilo que o Senhor já tem falado às nossas vidas, mas que só o Senhor possa agir na nossa vida.
Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso. Pai, Deus, recebe, Deus, toda adoração, toda exaltação. Recebe essa noite cada coração, cada vida. Pai, Deus, que nós possamos, ó Deus, crescer a cada dia mais no Senhor.